Há momentos na vida em que a gente olha ao redor e sente que a balança da justiça está desequilibrada. Pessoas que agiram com maldade parecem prosperar, enquanto quem faz o bem é esquecido. Você tenta ser correto, tenta agir com fé, mas o retorno demora. E nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, a dúvida começa a sussurrar. Será que Deus realmente está vendo tudo isso? Mas o fato é que Ele está vendo, e mais do que isso, Ele está agindo. Deus nunca se distrai. Ele nunca fecha os olhos para o que é justo. O Salmo 91 nos fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. E se você prestar atenção, essa palavra habitar não fala de uma visita rápida, fala de permanência. É sobre viver dentro da presença de Deus, não apenas recorrer a Ele quando o desespero bate. É o mesmo que uma criança correndo para o colo do pai quando sente medo. Ali, ela não apenas se esconde, ela descansa. Quando você escolhe habitar na presença de Deus, algo muda no seu interior. O caos lá fora continua o mesmo, mas dentro de você há uma paz que ninguém entende. É como estar no olho de um furacão. Tudo gira, tudo desaba, mas naquele centro invisível, há silêncio e estabilidade. Essa é a promessa do Salmo 91, e é também a base da justiça de Deus. Ele não te abandona no meio do furacão. Já o Salmo 37 traz um lembrete essencial. Não se aborreça por causa dos que praticam o mal. Porque, cedo ou tarde, tudo o que é construído fora da vontade de Deus desmorona. Pense em uma árvore plantada em solo raso. Pode até crescer rápido, pode até dar sombra por um tempo. Mas quando vem a tempestade, ela cai, porque as raízes são curtas. Assim é a vida de quem se apoia na injustiça. Mas o justo é como uma árvore plantada junto às águas. As raízes são profundas. Pode vir o calor, a seca, o vento. Ele permanece de pé. Você pode estar enfrentando uma estação difícil agora, mas isso não significa que Deus te esqueceu. Na verdade, o tempo de silêncio é o terreno onde Ele está aprofundando suas raízes. A verdade é que a justiça de Deus não age conforme o nosso relógio. Ela parece demorar, mas quando chega vem completa. Ela não apenas corrige o erro, ela restaura o que foi roubado. E é aí que entra o poder do sangue de Jesus. Ele não é um símbolo religioso ou uma tradição antiga. É o selo da vitória sobre toda maldição, sobre toda acusação e sobre todo o mal que tenta tocar sua vida. Pense no sangue de Jesus como um muro invisível. O inimigo pode tentar se aproximar, pode até gritar do outro lado, mas não atravessa. Ele sabe que não tem direito sobre quem está coberto, porque o sangue é a marca da aliança. É o lembrete constante de que você pertence a Deus. Às vezes, o inimigo tenta te convencer de que você perdeu. Ele mostra as perdas, os atrasos, as portas fechadas. Mas o que ele não entende é que o céu trabalha em silêncio. Enquanto o inferno grita, Deus sussurra. E é nesse sussurro que os planos se alinham, que as bênçãos são preparadas e que a justiça começa a se mover. Lembre-se de José, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos. Humilhado, esquecido numa prisão, traído por quem ele ajudou. Parecia o fim, não é? Mas era apenas o início da virada. Deus estava escrevendo a parte mais poderosa da história. Quando chegou a hora certa, José saiu da prisão diretamente para o palácio. Sem precisar se defender, sem precisar se vingar. A justiça divina simplesmente o exaltou. E é isso que Deus faz com quem confia nele. Ele não apenas te livra, ele te justifica. Ele faz questão de mostrar que foi a sua mão que te levantou. E o melhor, ele faz isso de um jeito que até os inimigos reconhecem. Muitas vezes, a gente quer se defender. Quer provar que está certo, quer responder na mesma moeda. Mas a palavra é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A justiça de Deus não precisa da sua força, só da sua fé. Quando você entrega, Deus assume. E quando ele assume, nada pode resistir. Talvez hoje você esteja no meio de uma batalha silenciosa, carregando dores que ninguém conhece, enfrentando críticas, sendo testado na paciência. Mas saiba, Deus não está apenas vendo,
Ele está medindo, pesando cada atitude, cada palavra, cada lágrima. E no tempo certo, Ele trará equilíbrio à balança. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é poesia, é promessa. E se Deus prometeu, é porque Ele cumpre. Pense em quantas vezes você foi poupado de situações que poderiam ter te destruído. Um atraso que te impediu de estar no lugar errado. Um não que parecia injusto, mas depois se mostrou um livramento. Deus é detalhista. Ele vê o que você não vê. Há um motivo para você ainda estar de pé. Há um propósito por trás de cada demora, de cada desvio, de cada lágrima. Porque a justiça de Deus não apenas corrige o mal, ela molda o justo. Você não está perdendo tempo esperando. Você está sendo preparado. É como o ouro que precisa passar pelo fogo antes de brilhar. Sem o calor da prova, ele continua bruto. Mas quando o fogo toca, ele é purificado. Assim também acontece com a fé. Deus não te coloca na fornalha para te queimar, mas para te refinar. E quando o fogo termina, o brilho é impossível de esconder. O Salmo 37 afirma que o Senhor firma os passos do homem bom, e se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Isso significa que até as quedas têm propósito, até os tropeços fazem parte do caminho. Deus não espera perfeição, Ele espera rendição. E quando você se rende, Ele pega o que sobrou e faz algo novo. Algo que o inimigo jamais poderia prever. O sangue de Jesus não cobre apenas o passado, Ele prepara o futuro. Ele quebra ciclos, rompe maldições e abre caminhos que antes estavam bloqueados. Talvez na sua família haja um histórico de perdas, doenças, traições ou fracassos. Mas em você, esse ciclo termina. Porque quando o sangue de Jesus entra, a história muda. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que tentaram fazer contra você. O que importa é o que Deus determinou. E Ele diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então pare de olhar para o que deu errado e comece a olhar para o que ainda pode dar certo. Deus não precisa de condições ideais para agir. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Há uma frase antiga que diz: a justiça pode tardar, mas nunca falha. No caso de Deus, ela nem tarda, ela amadurece. Porque o que Ele faz não é temporário, é eterno. Ele não apenas te defende, Ele te estabelece. Você vai ver portas se abrindo sem esforço. Pessoas que te ignoraram virão até você. Situações que pareciam definitivas se reverterão da noite para o dia. E quando isso acontecer, você vai entender. Não era atraso, era proteção. A justiça de Deus é assim, silenciosa no começo, explosiva no final. Por isso não perca a esperança. Aquele que prometeu é fiel. Ele não esqueceu o teu nome, não ignorou a tua dor e não desistiu de você. O tempo da colheita está chegando. E quando chegar, você vai se lembrar de cada dia em que quis desistir e vai sorrir. Porque perceberá que cada lágrima era uma semente e cada oração foi ouvida. O Deus que te viu chorando em silêncio é o mesmo que vai te ver sorrindo em público. O mesmo que te sustentou no vale vai te colocar em lugares altos. E o mesmo sangue que te cobriu na dor vai te marcar na vitória. Deus não se esqueceu. Ele apenas está construindo algo que não pode ser derrubado. A justiça dele não vem para compensar o que você perdeu, mas para multiplicar o que vai receber. Então, respire fundo. Aquieta o coração. A luta pode ser longa, mas a vitória será completa, porque você está coberto, não por palavras, não por sorte, mas pelo sangue de Jesus. E onde o sangue está, o inimigo não toca. Deus já decretou a tua libertação, a tua restauração e a tua vitória. E nada, absolutamente nada, pode anular o que Ele determinou. A justiça de Deus não é um talvez, é uma certeza. E o que é certo, ninguém pode impedir.